Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando um peso que nem mesmo consegue nomear. Uma sensação de exaustão espiritual que te acompanha há tanto tempo que já se tornou parte de quem você é. Permita-me dizer-lhe uma verdade que pode mudar completamente o curso da sua vida. Muitas das batalhas que você enfrenta não começaram em você e nem são para você carregar sozinho. Há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. E algumas das pessoas mais próximas de você podem ser instrumentos, conscientes ou não, dessa batalha contra o seu destino em Deus. Você já se perguntou por quê, apesar de todas as suas orações, jejuns e buscas sinceras por Deus, parece haver uma barreira invisível impedindo seu crescimento espiritual? Porque, não importa quanto você tente, sempre parece haver uma força contrária te puxando de volta. A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Talvez no mesmo teto sob o qual você dorme, na mesma mesa em que você compartilha refeições, ou mesmo nos bancos da igreja onde você busca refrigério. A palavra de Deus nos alerta em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Este não é apenas um versículo sobre casamento, como muitos interpretam. É um princípio espiritual fundamental sobre todas as nossas associações. Cada relacionamento em sua vida é ou uma ponte ou uma barreira para o seu destino espiritual. Não há neutralidade no reino do Espírito. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando você sentir que não há mais forças para continuar, quero que saiba que há um Deus que enxerga além das aparências e conhece as intenções secretas de cada coração. Ele vê o que ninguém mais vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E esse mesmo Deus está disposto a intervir em seu favor, removendo influências nocivas que têm drenado sua força espiritual. Pense comigo, quantas vezes você se sentiu inexplicavelmente exausto após estar com certas pessoas? Quantas vezes você percebeu que seu entusiasmo pela palavra, seu amor pela oração, sua paixão pelo reino pareciam diminuir depois de determinadas conversas ou encontros? Isso não é coincidência. No reino espiritual, existem pessoas que são como cisternas rachadas, incapazes de reter água viva e constantemente drenando a dos outros. Jeremias 2:13 fala dessas cisternas rachadas que não retêm água. Uma poderosa metáfora para aqueles que nunca estão satisfeitos e sempre precisam sugar a vida espiritual dos que estão ao seu redor. Há um vale da sombra da morte que muitos estão atravessando. Um vale povoado não por inimigos declarados, mas por aqueles que dizem te amar, enquanto secretamente se alimentam da sua unção. Você pode estar atravessando esse vale agora, mesmo sentindo os ventos contrários que parecem soprar contra cada passo que você dá em direção a Deus. Esta é a noite escura da alma que muitos servos de Deus experimentaram antes de sua grande manifestação. Não saia desta mensagem antes de compreender completamente a natureza desse cativeiro espiritual. A libertação sendo preparada para você. Mas primeiro é preciso reconhecer as correntes para então quebrá-las. O inimigo é astuto em suas estratégias. Ele raramente vem como um lobo declarado. Em vez disso, ele se veste com pele de ovelha, chegando tão perto quanto possível daqueles que Deus ama. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Esses lobos devoradores se aproximam como conselheiros, como amigos íntimos, como mentores. Eles falam palavras que parecem sábias, oferecem conselhos que parecem prudentes, mas secretamente plantam sementes de dúvida, desânimo e divisão.
A estratégia é tão sutil que muitas vezes você acaba agradecendo a Deus pela presença dessas pessoas em sua vida, sem perceber que são precisamente elas que estão impedindo o fluir completo da bênção divina. Paulo reconheceu essa realidade quando escreveu aos Gálatas: Vós corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Gálatas 5:7. Há impedimentos humanos para o seu progresso espiritual. Há pessoas, talvez até bem intencionadas, que se tornaram obstáculos no caminho que Deus traçou para você. E a verdade é que, enquanto essas influências permanecerem, seu pleno potencial em Cristo continuará não realizado. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há libertação sendo derramada agora mesmo. Deus está abrindo os olhos de muitos que têm sido manipulados espiritualmente, controlados emocionalmente e drenados espiritualmente. Esta é a hora do despertar. Esta é a hora em que as vendas caem e você finalmente enxerga a verdadeira natureza de relações que por tanto tempo lhe pareceram bênçãos, mas que na verdade eram disfarces para maldições geracionais. Pense no povo de Israel no Egito. Por 400 anos, eles viveram sob opressão, mas o mais trágico não era apenas a escravidão física, era a escravidão mental. Eles haviam se acostumado tanto com as correntes que quando Moisés chegou com a mensagem de libertação, muitos resistiram. O famoso caso do Síndrome de Estocolmo, onde o cativo desenvolve afeição pelo captor, não é um fenômeno moderno. É uma antiga estratégia do inimigo para manter o povo de Deus em cativeiro voluntário. E é exatamente isso que acontece em relacionamentos tóxicos. Você desenvolve um apego doentio àqueles que te maltratam. Você racionaliza o abuso, justifica o maltrato e até defende aqueles que secretamente planejam sua queda. Não é tão ruim assim, você diz a si mesmo. Eles têm boas intenções, você tenta se convencer. Mas no fundo, no mais íntimo do seu espírito, há um testemunho silencioso do Espírito Santo que sussurra: este não é o caminho, afasta-te dele. Deus já alertou Samuel sobre isso. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? 1 Samuel 16:1. Há pessoas que Deus já removeu da posição de autoridade em sua vida. Mas você, por sentimentalismo, por medo da solidão ou por pura familiaridade com o cativeiro, insiste em mantê-las no trono do seu coração. E enquanto essas pessoas permanecerem entronizadas, o Davi ungido, suas verdadeiras bênçãos, seus verdadeiros relacionamentos, seu verdadeiro ministério, permanecerá escondido nos campos, cuidando de ovelhas, esperando o momento divino. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em relacionamentos que sugavam sua alma. Deus permitiu que você experimentasse esse deserto relacional para que sua sede por águas vivas se tornasse tão intensa que nenhum poço contaminado jamais pudesse satisfazê-lo novamente. Assim como a mulher junto ao poço de Sicar, você tem buscado saciar sua sede em relacionamentos que só deixam um vazio maior. Mas Jesus está lhe oferecendo a água viva que, uma vez bebida, fará com que você nunca mais tenha sede desses substitutos baratos do amor verdadeiro. O salmista Davi entendeu profundamente essa dinâmica espiritual. Ele clamou no Salmo 121:2, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Davi reconheceu que uma das formas mais devastadoras de ataque espiritual vinha através de palavras. Palavras doces, mas envenenadas. Palavras que pareciam conselho, mas eram, na verdade, desvios. Talvez você esteja cercado desses conselheiros. Pessoas que sempre têm uma palavra de cautela quando Deus está te chamando para avançar por fé. Pessoas que sutilmente desacreditam das promessas divinas para a sua vida, que lançam dúvidas sobre o chamado que Deus colocou em seu coração.
Seja realista, eles dizem. Não se iluda, advertem. E com cada uma dessas palavras, mais uma pedra é colocada na muralha que separa você do seu destino divino. Jesus enfrentou isso quando Pedro, seu próprio discípulo, tentou dissuadi-lo de seguir para a cruz. A resposta de Jesus foi imediata e contundente. Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 23. Cristo reconheceu instantaneamente a fonte espiritual daquela aparente preocupação. Não era o amor de Pedro falando, mas uma influência maligna usando a boca de alguém próximo para tentar desviá-lo do propósito redentor. E aqui está a chave da sua libertação hoje. Você precisa discernir quando não é meramente a pessoa falando, mas uma influência espiritual operando através dela. Isso não é paranoia, é discernimento espiritual. É reconhecer como Paulo ensinou que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Algumas das pessoas mais próximas de você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus melhores amigos, até mesmo seus líderes espirituais, podem inadvertidamente se tornar canais para palavras que não têm origem no trono de Deus, mas nos concílios das trevas. E a única forma de se proteger é desenvolver ouvidos tão sintonizados com a voz do bom pastor que imediatamente você reconhece quando uma voz estranha está tentando te guiar para longe do rebanho. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10, 27. Esta é sua proteção contra influências tóxicas. Conhecer tão intimamente a voz de Deus que qualquer outra voz, não importa quão familiar ou querida, soa como a de um estranho quando contradiz a verdade divina. As cicatrizes em sua alma que contam histórias de confiança traída, de amor manipulado, de fé abalada por aqueles em quem você depositou suas esperanças. Essas cicatrizes parecem vergonhosas, mas na economia de Deus, elas são testemunhas silenciosas da sua sobrevivência. Pelas suas feridas fomos curados, diz Isaías 53:5 sobre o Messias, e de alguma forma misteriosa, suas próprias feridas relacionais se tornarão canais de cura para outros que ainda estão presos em ciclos de abuso espiritual. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando você estiver tentado a se reconciliar com aquela pessoa que Deus claramente removeu da sua vida, lembre-se de Ló e sua esposa. Eles foram divinamente resgatados de Sodoma, mas a esposa de Ló não conseguiu resistir. Ela olhou para trás. Não foi apenas um olhar curioso, foi um olhar de anseio, de apego àquilo que Deus havia condenado. E ela se tornou uma estátua de sal, um monumento eterno ao perigo de se apegar ao que Deus ordenou que abandonássemos. Há certos relacionamentos em sua vida de onde Deus está te chamando para sair sem olhar para trás. Não por ódio, não por amargura, mas por pura obediência ao chamado divino para a sua vida. Saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. Esta separação não é um ato de rejeição aos outros, mas de amor próprio divinamente ordenado e de submissão à vontade de Deus para a sua vida. É aqui que entra o poder transformador da oração específica, que pode mudar completamente o curso da sua jornada espiritual. Não é uma oração qualquer, não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé baseada nas promessas da palavra de Deus. É a oração que diz: Senhor, se alguém não veio de ti, afasta. Esta oração é revolucionária porque reconhece uma verdade fundamental. Nem todos os relacionamentos em nossa vida foram ordenados por Deus.
Alguns vieram por escolhas precipitadas nossas. Outros foram impostos por circunstâncias. Alguns chegaram por manipulação espiritual. E outros ainda são testes, provações temporárias para desenvolver nosso caráter. Mas nem todos são permanentes. E certamente nem todos são divinos. Quando você ora, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta, você está essencialmente entregando o controle dos seus relacionamentos a Deus. Você está reconhecendo que Ele sabe melhor que você quem deve estar em sua vida e quem não deve. Está admitindo que seu discernimento falhou no passado e que você precisa da sabedoria divina para avaliar cada conexão relacional. Esta oração exige humildade, exige a disposição de admitir que talvez, apenas talvez, aquela pessoa que você tanto ama, aquele amigo que parece tão leal, aquele mentor que tanto te influenciou, aquele familiar que parece inseparável de você, pode não ter sido enviado por Deus. Pode ser alguém que entrou na sua vida por uma porta que Deus não abriu e que está ocupando um espaço que deveria pertencer a outra pessoa. Alguém que Deus tem preparado especificamente para abençoar sua vida e acelerar seu destino. Jesus ensinou seus discípulos a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. A palavra grega para mal aqui não se refere apenas a conceitos abstratos, mas pode ser traduzida como o maligno ou o mal personificado. Jesus estava ensinando seus seguidores a pedir proteção não apenas contra influências malignas, mas contra pessoas que servem, conscientemente ou não, como instrumentos do mal. Quando você ora, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta. Você está essencialmente expandindo essa parte da oração do Pai Nosso. Você está pedindo especificamente que Deus o livre dos instrumentos humanos do mal, que se disfarçam de amigos, conselheiros, parceiros ou até mesmo líderes espirituais. E aqui está a promessa gloriosa. Deus responde a essa oração. Ele é fiel para remover aqueles que estão te impedindo de alcançar seu potencial em Cristo. As Escrituras estão repletas de exemplos de como Deus separou seu povo daqueles que os impediam de avançar. Pense em Abraão e Ló. Embora fossem parentes próximos, chegou um momento em que a terra não podia sustentá-los para habitarem juntos. Gênesis 13:6. Havia tensão, havia conflito e finalmente houve separação. Esta separação não foi uma tragédia, foi uma provisão divina. Foi somente após Abraão se separar de Ló que Deus renovou suas promessas e expandiu a visão de Abraão. Ou considere Davi e Saul. Davi serviu fielmente a Saul, mesmo quando o rei se tornou abertamente hostil. Mas veio o momento em que Deus orquestrou a separação total entre eles. Foi somente depois dessa separação que Davi pôde emergir como o rei que Israel necessitava. Ou pense em Paulo e Barnabé, companheiros de ministério, que tiveram uma contenda tão grande que se separaram. Atos 15:39. O que parecia uma tragédia relacional acabou sendo uma estratégia divina. Em vez de uma equipe missionária, agora havia duas, cobrindo mais território para o reino. Não saia desta mensagem sem entender que algumas das separações mais dolorosas da sua vida não foram acidentes, foram intervenções divinas. Deus amou você o suficiente para remover pessoas que, se permanecessem, teriam limitado seu crescimento, desviado seu caminho ou até mesmo destruído seu destino. E se você está atualmente em um relacionamento tóxico, seja um casamento abusivo, uma amizade manipuladora, uma parceria de negócios desonesta ou sob uma liderança espiritual controladora, quero que saiba que há esperança. Deus vê sua aflição. Ele ouve seus clamores silenciosos e Ele já começou a trabalhar nos bastidores, preparando sua libertação. A Bíblia nos mostra em Êxodo 3:7 e 8, e disse o Senhor:
Certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus não é indiferente ao seu sofrimento relacional. Ele desce para libertar, para intervir, para reorganizar as conexões na sua vida segundo o padrão divino. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu estiver enganado? E se aquela pessoa que me parece tóxica for, na verdade, enviada por Deus para me ensinar paciência, perdão, tolerância? É uma pergunta válida que revela um coração humilde. E é exatamente por isso que a oração, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta, é tão poderosa, ela deixa o discernimento final com Deus. Se aquela pessoa difícil em sua vida foi realmente enviada por Deus como instrumento de refinamento do seu caráter, então Deus não a afastará, Ele apenas transformará o relacionamento. Mas se aquela pessoa está operando como um instrumento do inimigo para roubar, matar e destruir seu potencial espiritual, então prepare-se. Deus começará a criar circunstâncias que naturalmente levarão à dissolução desse vínculo. Às vezes, a libertação divina vem através de uma confrontação. Deus te dará coragem para estabelecer limites saudáveis, para dizer não a comportamentos abusivos, para exigir respeito. Outras vezes, vem através de circunstâncias aparentemente não relacionadas. Uma mudança de cidade, uma nova oportunidade de trabalho, uma reestruturação na igreja. E em alguns casos, Deus simplesmente remove a pessoa da sua vida de maneiras que só podem ser descritas como sobrenaturais. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em relacionamentos que não honravam a Deus. Essas lágrimas não foram desperdiçadas. Salmo 56:8 nos assegura que Deus coloca nossas lágrimas em seu odre. Ele as conta e as registra em seu livro. Cada momento de dor, cada noite de solidão, cada traição, cada palavra cruel, tudo isso está sendo redimido e transformado em preparação para os relacionamentos divinamente ordenados que estão por vir. Permaneça até o fim, porque estamos chegando ao ponto crucial desta mensagem. A libertação que Deus tem para você não é apenas negativa, a remoção do que é tóxico, mas profundamente positiva, a introdução do que é divino. Depois que a oração, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta, começa a operar em sua vida, prepare-se para receber pessoas que Deus tem guardado especificamente para esta nova temporada. O livro de Ruth ilustra belamente este princípio. Noemi experimentou perdas devastadoras. Seu marido e seus 2 filhos morreram, deixando-a sozinha em terra estrangeira. Ela voltou para Belém vazia, como ela mesma declarou. Mas foi precisamente nesse vazio que Deus introduziu Ruth, uma nora devotada que se tornaria ancestral do Messias. Às vezes, Deus precisa criar um vazio relacional em sua vida para preenchê-lo com pessoas que fazem parte do seu plano redentor. Jesus prometeu em João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta promessa se estende além da presença do Espírito Santo. Inclui também a comunidade do pacto que Deus estabelece entre seus filhos. Ele nunca remove algo da sua vida sem ter um plano para substituí-lo com algo melhor. Não necessariamente mais fácil ou mais confortável, mas algo mais alinhado com seu propósito para você. Quando Deus afasta pessoas tóxicas da sua vida, Ele está criando espaço para relacionamentos redentores. Está liberando tempo e energia emocional que você gastava em dinâmicas disfuncionais, para que possa investir em conexões que refletem o caráter de Cristo. E aqui está a verdade revolucionária. Algumas das maiores bênçãos relacionais da sua vida ainda estão para vir.
pessoas que nutrem sua fé em vez de drená-la, pessoas que falam verdade em amor em vez de mentiras em manipulação, pessoas que celebram seus dons em vez de competir com eles, pessoas que apontam para Cristo em vez de atrair atenção para si mesmas. O próprio Jesus viveu este princípio. Ele teve que se afastar de sua cidade natal, Nazaré, onde as pessoas o viam apenas como o filho do carpinteiro e limitavam seu ministério por causa da incredulidade delas. Foi somente ao se distanciar dessas conexões limitantes que ele pôde manifestar plenamente seu poder e propósito. O apóstolo Paulo entendeu esta verdade quando escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Parte desse esquecimento envolve deixar para trás não apenas eventos passados, mas também pessoas que pertencem ao seu passado e não ao seu futuro. Quando você ora, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta, você está essencialmente declarando sua disposição de liberar o passado para abraçar o futuro que Deus tem para você. Está dizendo: Senhor, prefiro tua vontade perfeita, mesmo que seja doloroso, do que permanecer confortavelmente em relacionamentos que tu não ordenaste. Esta é uma oração corajosa. É um ato de fé que diz: Deus, confio mais em ti do que em meus próprios apegos emocionais. Confio mais em teu plano para minha vida do que em minhas próprias preferências relacionais. E Deus honra essa coragem. Ele honra essa fé. Ele começa a mover céus e terra para alinhar seus relacionamentos com sua vontade perfeita. Como está escrito em Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a conhecereis? Até no deserto farei caminho e rios no ermo. Mesmo no deserto de relacionamentos quebrados, Deus fará um caminho. Mesmo na solidão de separações dolorosas, Ele fará fluir rios de consolação, cura e, eventualmente, novas conexões que refletem seu caráter e propósito. Não saia desta mensagem sem entender que sua libertação de relacionamentos tóxicos não é um fim em si mesma, é apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada em que você aprende a reconhecer as pessoas que Deus envia, a valorizar os relacionamentos que Ele ordena e a proteger as conexões que Ele estabelece. A Bíblia está cheia de histórias de restauração após separação. José foi separado de sua família através da traição, mas essa separação foi instrumental para a preservação de toda uma nação. Moisés foi separado do Egito para que pudesse retornar como libertador. Jesus foi separado dos céus para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Há um propósito divino até mesmo nas separações mais dolorosas da sua vida. Deus está trabalhando tudo para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8:28. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus está redimindo para a sua glória e para o seu bem. E agora, na plenitude do tempo divino, convido você a fazer esta oração com fé genuína. Senhor, se alguém não veio de ti, afasta. Se há pessoas em minha vida que estão me impedindo de cumprir teu chamado, que estão drenando minha força espiritual, que estão desviando meus passos do caminho que tu traçaste para mim, peço que intervenhas com teu poder e tua misericórdia, não por vingança, não por amargura, mas por amor à tua vontade perfeita para a minha vida. Esta não é uma oração contra pessoas, é uma oração a favor do propósito de Deus. Não é um pedido de vingança, é um clamor por alinhamento divino. Não é rejeição ao outro, é a aceitação do melhor de Deus. E à medida que você faz esta oração, comece a observar como Deus trabalha.
Você notará mudanças sutis em algumas relações, uma nova clareza, uma redefinição de limites, uma transformação de dinâmicas. Em outros casos, você verá separações mais dramáticas, circunstâncias que naturalmente criam distância, oportunidades que levam a novos círculos sociais, revelações que deixam claras as verdadeiras intenções das pessoas. Em toda essa jornada, lembre-se das palavras de Jesus em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade não é licença para rejeitar pessoas indiscriminadamente, mas liberdade para viver nos relacionamentos que Deus ordenou, livre da manipulação, do controle, da toxicidade emocional e da drenagem espiritual. Amanhã, após a tempestade, está chegando. Os primeiros raios de sol já começam a penetrar a escuridão dos relacionamentos opressivos que têm dominado sua vida. As muralhas que te mantinham preso a conexões tóxicas estão começando a cair, assim como as muralhas de Jericó caíram após o povo de Deus marchar em obediência. Isaías 61:1 declara a missão do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus veio para proclamar libertação aos cativos, não apenas cativos de pecados pessoais, mas cativos de sistemas relacionais opressivos, de laços emocionais destrutivos, de alianças que não foram ordenadas por Deus. Ele veio para pôr em liberdade os algemados, não apenas algemados por vícios, mas algemados por expectativas irrealistas, por manipulação emocional, por culpa tóxica, por lealdades mal dirigidas. A boa notícia que proclamamos hoje é que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que seu povo escapasse da escravidão egípcia, está abrindo caminhos para você escapar de relacionamentos escravizantes. O mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó está derrubando as barreiras que te impedem de entrar na terra prometida de relacionamentos saudáveis. O mesmo Jesus que confrontou os fariseus por imporem fardos pesados sobre as pessoas está confrontando aqueles que têm imposto exigências injustas sobre você. O mesmo Jesus que repreendeu Marta por sua ansiedade e distração está repreendendo aqueles que têm roubado sua paz com demandas constantes. E além de tudo isso, o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes para unir crentes de diversas nações está preparando novas conexões para você. Conexões baseadas não em necessidade ou codependência, mas em propósito divino compartilhado. Permaneça até o fim, porque estou prestes a compartilhar com você como reconhecer os sinais de que Deus está respondendo à sua oração. Como saber que Ele está, de fato, afastando pessoas tóxicas e trazendo novos relacionamentos divinos para a sua vida. Primeiro, você notará uma nova clareza mental. Relacionamentos tóxicos criam névoa espiritual, confusão, dúvida, paralisia de decisão. Quando Deus começa a te libertar, você experimentará uma renovada clareza sobre seu chamado, seus dons e sua direção. Segundo, você sentirá um retorno gradual de energia espiritual. Pessoas tóxicas são drenos energéticos. Depois de interagir com elas, você se sente exausto, desmotivado, espiritualmente seco. À medida que Deus as afasta, você descobrirá um novo entusiasmo pela oração, pela palavra, pelo ministério. Terceiro, novas oportunidades começarão a surgir coincidentemente. Portas que pareciam firmemente fechadas começarão a se abrir. Pessoas que compartilham sua visão e valores começarão a cruzar seu caminho. Convites inesperados para novos círculos de influência começarão a chegar. Quarto, você experimentará uma paz inexplicável, mesmo em meio a transições turbulentas. Filipenses 4:7 fala de a paz de Deus, que excede todo o entendimento.
Esta é a marca registrada da intervenção divina em seus relacionamentos. Mesmo quando as separações são dolorosas, há uma profunda certeza interior de que você está no centro da vontade de Deus. E, finalmente, você notará que sua intimidade com Deus cresce exponencialmente. Quando relacionamentos idólatras são removidos, aqueles que ocupavam o lugar que pertence somente a Deus, sua comunhão com o Pai Celestial floresce de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada em relacionamentos tóxicos. Suas cicatrizes contam histórias de sobrevivência, de perseverança, de fé em meio à adversidade. E agora, essas mesmas cicatrizes se tornarão parte do seu testemunho. Evidências visíveis de como Deus transforma feridas em sabedoria, dor em propósito, separação em preparação. O profeta Jeremias enfrentou oposição constante, muitas vezes das pessoas mais próximas dele. Mas Deus lhe prometeu: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:19. Esta mesma promessa se estende a você hoje. As pessoas tóxicas em sua vida podem lutar contra você, sutilmente através de manipulação ou abertamente através de conflito direto. Mas elas não prevalecerão. Deus está com você para te livrar. A libertação não é instantânea. Assim como os israelitas não passaram do Egito à terra prometida em um único dia, sua jornada para relacionamentos saudáveis e ordenados por Deus pode levar tempo. Haverá um deserto para atravessar, testes para enfrentar, lições para aprender. Haverá momentos de desânimo, quando você será tentado a voltar às panelas de carne do Egito, aos relacionamentos tóxicos, mas familiares. Mas assim, como Deus proveu maná diário, coluna de nuvem e fogo, e água da rocha para Israel, Ele providenciará sustento diário, direção constante e refrigério sobrenatural para você nesta jornada. E um dia você olhará para trás e verá como cada passo, mesmo os mais dolorosos, foi ordenado por um Deus que nunca deixou nem desamparou você. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando você estiver pensando em desistir, quando a solidão parecer insuportável e a tentação de se reconectar com pessoas tóxicas for avassaladora, lembre-se, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18:27. Espere nele, confie nele, permita que ele complete o trabalho que começou. Filipenses 1:6 nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A libertação de relacionamentos tóxicos e a introdução de conexões divinas é parte dessa boa obra que Deus começou em você, e Ele é fiel para completá-la. Este é o momento de fazer a escolha definitiva. Você continuará se apegando a relacionamentos que Deus está claramente removendo da sua vida, ou confiará na sabedoria divina e permitirá que Ele reconstrua seu círculo de relacionamentos segundo o seu plano perfeito? Josué desafiou os israelitas: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. De forma semelhante, você está diante de uma escolha: servir a seus medos, inseguranças e apegos emocionais, ou servir ao Deus vivo que tem um plano para libertá-lo. E para aqueles que já estão experimentando a dolorosa transição de separação de pessoas tóxicas, quero encorajá-los com as palavras de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você não está sozinho nesta jornada. O bom pastor está guiando cada um dos seus passos, levando-o por veredas de justiça por amor do seu nome. Salmo 23:3.
E mesmo quando você atravessa o vale da sombra da morte, o vale de relacionamentos moribundos, de conexões que estão chegando ao fim, Ele está com você. Sua vara e seu cajado te consolam. A promessa de Deus para você hoje é a mesma que Ele fez a Jacó em Gênesis 28:15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Pois não te deixarei até que eu tenha feito o que te prometi. Deus está com você nesta jornada de libertação. Ele te guardará enquanto você navega pelas águas turbulentas de transições relacionais. E Ele não te deixará até que tenha cumprido cada promessa de restauração e renovação em sua vida. Amanhã, após a tempestade, está chegando. Os primeiros raios de luz já estão rompendo o horizonte. A noite escura da alma, aqueles momentos de desolação, confusão e dor em relacionamentos tóxicos, está dando lugar à aurora de novas conexões, novos propósitos, nova clareza. E quando o sol finalmente se erguer completamente sobre sua vida restaurada, você olhará para trás e verá que cada separação dolorosa era, na verdade, uma preparação. Cada relacionamento tóxico era, na verdade, um professor. Cada lágrima derramada era, na verdade, uma semente plantada para uma futura colheita de alegria. Malaquias 4:2 promete: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Esta é a promessa para você hoje. Libertação, cura, renovação, restauração. Se você nunca antes orou com fé, Senhor, se alguém não veio de ti, afasta, faça-o agora. Não apenas como palavras vazias, mas como uma declaração de fé, uma rendição à sabedoria divina, uma aceitação do plano perfeito de Deus para seus relacionamentos. E então, prepare-se. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra está reorganizando sua vida social. O mesmo Deus que formou Adão do pó da terra está reformando seus círculos de influência. O mesmo Deus que respirou vida nas narinas de Adão está soprando vida nova nos relacionamentos que Ele ordenou para você. Jesus prometeu em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Parte das aflições deste mundo são relacionamentos tóxicos, conexões destrutivas, laços prejudiciais. Mas Jesus venceu tudo isso. Sua vitória na cruz quebrou toda maldição, inclusive a maldição de padrões relacionais tóxicos que podem ter assombrado sua família por gerações. A libertação está disponível. A renovação está ao seu alcance. O realinhamento divino dos seus relacionamentos já começou. Ore com fé. Espere com esperança. Avance com coragem. E veja Deus fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Deus está afastando o que não veio dele e aproximando o que ele ordenou desde o princípio. Ele está removendo ciclos relacionais destrutivos e introduzindo conexões que refletem seu caráter e propósito. Ele está fechando portas que ninguém pode abrir e abrindo portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7. É tempo de libertação, é tempo de renovação. É tempo de experimentar a plenitude dos relacionamentos que Deus planejou para você desde a fundação do mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E essa libertação não é apenas do pecado, mas de cada influência tóxica, cada laço destrutivo, cada conexão que drena sua vida espiritual. É liberdade para viver na plenitude do destino que Deus traçou para você.
rodeado por pessoas que Ele escolheu especificamente para abençoar sua vida e ser abençoadas através de você. Agradeça a Deus agora mesmo por essa libertação, não apenas como uma esperança futura, mas como uma realidade presente que já começou a se manifestar em sua vida. Agradeça pela sabedoria divina que está reorganizando seus relacionamentos. Agradeça pelo amor divino que está te protegendo de conexões destrutivas. Agradeça pela graça divina que está te dando força para estabelecer limites saudáveis. Assim como Moisés estendeu sua vara sobre o Mar Vermelho e as águas se dividiram, estenda agora sua fé sobre os relacionamentos aparentemente impossíveis da sua vida e observe Deus abrir um caminho onde parecia não haver nenhum. Veja-o afastar o que não pertence e aproximar o que sempre foi destinado a fazer parte da sua jornada. A libertação está em andamento. A transformação já começou. Deus está movendo céus e terra para livrar seus filhos da influência dos destruidores emocionais. E você, querido filho de Deus, está no centro desse movimento sobrenatural de libertação e restauração.